Análise do nosso comentarista para estes 100, para mim conhece, 100 dias do desgoverno Lula, o Alex. Vamos lá, Pitolli, a gente pergunta o seguinte, o ano de 2023 completa 100 dias e o Brasil ainda continua sem governo? Essa é a pergunta, 98% das pessoas dizendo que sim, 2% dizendo que não, já são mais de 4 mil votos até o momento. Pitolli. Obrigado, Alex Silva. Olá, vô, são mais de 8 mil pessoas acompanhando a gente agora, mais de 3.400 likes e todos querendo te ouvir sobre estes 100 dias. 100 com C, 100 com S, as desculpas já começam a chegar. Num editorial ontem, num artigo publicado ontem no Correio Brasiliense, Lula justifica que está levando muito tempo para reconstruir um Brasil devastado pelo presidente Bolsonaro. É a desculpinha do momento. Olá, vô, quero te ouvir. Exato, exato. Por que nós falamos tanto se fala tanto, perdão, e nós também falamos, claro, sobre 100 dias de governo, né? Nicolau Maquiavel, amigo ouvinte, escreveu o livro O Príncipe. E nesse livro ele menciona que o líder de uma nação deve aproveitar o primeiro momento da eleição, do calor das urnas, daquela boa relação pós-eleição, para implementar medidas mais difíceis ou medidas que serão o norte de seu governo. Pois bem, essa é a importância da análise dos 100 dias. E tende a repetir, a ser um marco, um norte do que será o remanescente do governo. Pois bem, quando analisamos Lula, lembra na campanha que não tinha plano de governo? Você lembra disso? Volta lá, lembra? Na época da eleição, Lula não apresentou um plano de governo efetivo. Lula não apresentou, na época da eleição, o nome do seu ministro da Economia. Lembra disso? Por que, amigo ouvinte? Porque não tinha um plano de governo. Hoje, nos 100 dias, nós vemos que não havia um plano de governo. Não tinha nada. E é o que nós experimentamos. O fruto de um governo sem plano. É como um navio sem leme. É como um navio sem velas. Vai para qualquer lugar. Na verdade, dizer que nesses 100 dias de governo Lula fez nada, também não é tão verdade assim. Então o que ele fez? Ele aumentou a taxa de desemprego, ele revogou a reforma do ensino médio, ele emitiu decreto que dificultou o acesso às armas, propiciando maior violência. Só lembrando, dificultou o acesso às armas de pessoas de bem, de pessoas cadastradas, de pessoas que provaram que podiam ter armas. Agora, não me lembro de alguma operação para acabar com as armas nas regiões dominadas pelo crime organizado. Isso não fez. Pelo contrário, parece que teve visitas lá bem efetivas, com o boné escrito CPX, enfim. No governo Lula, amigo ouvinte, as greves voltaram, as invasões do MST voltaram. Foi muito bom a retomada no governo Lula, foi muito bom, contém sarcasmo, ok? Em relação comercial com Cuba, com a Venezuela, a criação do Ministério da Verdade. Amigo ouvinte, o Lula criou um negócio chamado Ministério da Verdade. Alguém que não tem eira nem beira, que não tem norte, que não tem sul. Mas que verdade é essa? Por fim, 37 ministérios, aumentou 37 ministérios, está tentando enfiar a goela abaixo no país, o fim do teto de gasto sob o manto de um negócio chamado arcabouço fiscal, que será, a farra da gastança e a criação, o início de um processo inflacionário. Lula, nesses 100 dias, ele fez recuar a produção industrial brasileira. Quem trabalha, né, sob alvo de Lula e produz bastante é o agronegócio, mas é muito criticado, é chamado por Lula de fascismo. E aí ele vem com esse discurso aí, como
Pitoli bem colocou, no Correio Brasiliense. Aliás, antes de falar do Correio Brasiliense, hoje o estado de São Paulo desce a lenha no governo Lula, hein? Vai perder os leitores ali de esquerda em estado de São Paulo. O que é? Tá ficando corajoso agora? Tá deixando o consórcio? Caiu as escamas dos olhos? Deu uma luz, né? Pois bem, aí Lula vai ao Correio Brasiliense, copia, amigo ouvinte, copia, vamos usar outra expressão, ele rouba, né? Rouba, claro, uma expressão não técnica, uma campanha eleitoral, uma frase, né, de Michel Temer, e justifica o atraso que está impondo ao Brasil. 100 dias não foi de nada, 100 dias de caos.